dia. Hoje eu, a Isabela, a Emily e a Elisete vamos falar um pouquinho sobre os famosos hormônios vegetais. Basicamente, eu vou dar uma introdução básica e começar a comentar sobre o que são os hormônios vegetais. Basicamente, para que haja o desenvolvimento das plantas, é de extrema importância que ocorra vários processos controlados de forma contínua pelos chamados hormônios vegetais ou fito-hormônios, que aí já entra no que eu basicamente vou falar, que é basicamente o que são os hormônios vegetais. Como eu disse, eles também são chamados de fito-hormônios e são substâncias que as plantas produzem e eles basicamente vão atuar em regular o desenvolvimento e o crescimento dessas próprias plantas. Basicamente, a principal função desses hormônios vegetais é a atuação de mensageiros químicos, que é como se fosse como posso dizer, um aviãozinho que vai levar as instruções para as plantas, basicamente. Bom, primeiramente, bom dia a todos que estão assistindo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as alcinas, já que a gente já sabe o que são os hormônios, e os hormônios, só relembrando, são basicamente tudo aquilo que é responsável pelo crescimento, pelo alongamento da planta. Nós vamos entrar agora nos temas quais são os hormônios principais das plantas. Bom, basicamente, dentre eles nós temos as alcinas. Por que nós chamamos de alcinas? Porque as alcinas, elas são um grupo de hormônios. Elas não é basicamente um hormônio só e afins. Não, são vários hormônios. Só que dentre esses vários hormônios, nós temos o hormônio principal, o mais conhecido e o mais usado, entre aspas, que é o AIA, que é o ácido indolacético. Bom, o que essas alcinas fazem? Elas são basicamente responsáveis pelos alongamentos do caule e da raiz, que é os alongamentos celulares desses dois cantos da planta, né? Bom, onde essa alcina é produzida? Essa alcina é produzida nas células meristemáticas, que é basicamente as células responsáveis pela produção de tecidos adultos ou aqueles tecidos permanentes, que são os tecidos que vão ficar para sempre. Além de ser produzida nessas células, ela também é produzida nas folhas jovens, nos frutos e nas flores. Bom, essa alcina, ela promove uma dominância apical. Vamos por parte. A dominância apical, ela tem dois tipos de gema. A gema apical, como a gente já aprendeu, e a gema lateral. A gema apical é basicamente, ela vai ficar lá no topo da árvore. Tipo, essa gema apical, ela fica lá no topo da árvore e ela é responsável pelo crescimento vertical. Ou seja, do crescimento assim, por exemplo. Aqui tá a árvore, né? Aí a gema apical vai fazer com que a árvore cresça verticalmente, ou seja, ela cresça para cima. Já a gema lateral vai fazer com que essa árvore, ou essa planta, enfim, se ramifique. Os galhos, basicamente, que a gente vê nas árvores, que a gente vê nas plantas, enfim, é por conta dessa gema lateral. Só que há nessa alcina uma dominância apical, ou seja, há há muita alcina sendo produzida e nessa questão de ser muita alcina sendo produzida, essas alcinas elas descem da árvore. Por exemplo, é que eu não fiz um desenho aqui para explicar, mas aqui está o topo da árvore. Aqui teve muita produção de alcina. Então, essas alcinas, elas vão descer e as gemas laterais, elas ficam geralmente aqui. Então, tipo, essas alcinas vão descer e vão espremer essas gemas laterais, inibindo, então, que essas gemas laterais façam o trabalho dela. Por exemplo, haverá uma dominância apical. E aí, essas alcinas, que seriam as gemas apicais, elas basicamente inibiriam o trabalho da gema lateral. Ou seja, a gema lateral, ela não iria ramificar aquela planta ou aquela árvore. Com uma exceção. Com uma exceção não, contando que, tipo, não vai ser no alto essa ramificação. Porém, aquelas gemas laterais que foram ficando lá embaixo, foram ficando mais dispersas, porque, querendo ou não, a alcina, quando ela desce, a gema apical, na verdade, quando ela desce com a alcina e tudo mais, ela faz basicamente o processo de quê? Ela vai se espalhando pela árvore. Óbvio que ela vai comprimindo as gemas laterais, porém ela vai se espalhando. E chegando no finalzinho, basicamente já quase não vai ter mais. E aí, onde nascem os pequenos galhos, as ramificações, e enfim, é o que a gente vê na árvore, basicamente. Bom,
O que mais? Essa dominância apical, ela também faz parte da inibição da folha e das plantas, da árvore ou da planta, no caso. As auxinas, elas fazem esse efeito, por quê? Porque tem muita planta que... Tem muita planta não, na verdade é um dos deveres da auxina. Fazer o quê? Com que a planta caia somente no... Planta não, caramba. Ai, foi mal, gente. Eu fiquei um pouco confusa aqui. Mas ela vai fazer com que a folha só caia no momento certo. Assim como a gente nasce e a gente só morre no momento certo, os frutos, as folhas, enfim, só vai acontecer a mesma coisa com elas quando for o momento certo. E essa é a missão da alcina, fazer com que essas plantas, essas folhas caiam sem ser antes do tempo delas caírem. Então, só um resumão aqui, basicamente. As alcinas vai fazer o quê? As alcinas vai fazer o alongamento celular da raiz do caule. Além disso, ela vai haver uma dominância apical, que será a gema apical, que é basicamente o que faz a planta crescer verticalmente, e terá a gema lateral, que é o que faz as ramificações. Porém, o excesso de alcina, que seria essa dominância apical, faz com que não tenha ramificações a planta ou a árvore. E aí, essas gemas laterais vão ficando um pouco para baixo, o que faz crescer. Por isso que quando geralmente vão podar, por exemplo, eles podam essa alcina, ou seja, os galhos vão crescer normalmente e, enfim, não vai ter esse excesso e a planta vai continuar crescendo ramificadamente, porque não vai espremer as gemas laterais, certo? Então, daqui a pouco eu volto para explicar sobre o movimento fototropismo. Eu juro que a palavra é um pouco chatinha, mas dá para entender de boa porque é bem facinho e eu fiz uns exemplos aqui para vocês entenderem bem legal, tá bom? Falou, até daqui a pouco. Oi, eu vou explicar um pouco sobre giberelinas. A história começou depois de um estudo sobre o arroz, uma doença de arroz, no qual foi denominada doença de plantinhas loucas, onde as plantas cresciam rapidamente, em altas quantidades, com uma coloração meio pálida, adoentada e uma tendência a cair. Até onde descobriram que as causas dessa doença era a espécie de um fungo, que no caso seria Gibberella. Mas ela foi denominada em 1934 por gibberelina. Além disso, temos o ácido abscisso, que é um hormônio encontrado em briófitas, pteridófitas, vegetais superiores e fungos, com exceção basicamente das hepáticas. Sua principal função é a atuação no retardamento do crescimento e o desenvolvimento desses organismos, que eu acabei de citar. Gazetilênio é um hormônio gasoso, ele é produto de diversas partes da planta em resposta ao estresse. E não, estresse não significa só uma pessoa estressada. Estresse é uma reação a alguma condição. Ou seja, plantas também podem ter, só que de diferentes formas. Isso já seria por falta de água, ou envelhecimento, ou se ela tá machucada, ou se ela tá doente também. Atua na abscisão de folhas e frutos. E a abscisão seria quando as folhas começam a cair da planta, só que é porque ela tá doente. Isso já seria porque ela tá doente. Agora, naturalmente, seria porque... Um exemplo seria quando você tem uma... tem uma árvore cheia de maçãs e a maçã já tá amadurecida, então ela obviamente vai cair, então esse seria o efeito natural. E o gazetilênio também é o hormônio de amadurecimento dos frutos. Um exemplo também seria, tipo, se você deixar uma fruta em uma sacola, ela vai acabar amadurecendo mais rápida, então é isso. Ela vai acabar amadurecendo mais rápido. Eu vou explicar sobre as citoninas. O papel essencial delas são nada mais que regular o crescimento vegetal, normalizando o desenvolvimento da planta. A citonina proporciona uma ocorrência de um crescimento controlado e organizado. Além disso, ela também provoca uma diferenciação dos grupos das células, que formam tecidos em que tornaram diferente das outras plantas. Bom, eu disse pra vocês que eu voltaria, então vamos lá. Eita. Vamos lá, finge que isso não aconteceu.
Nós vamos falar agora sobre o movimento fototropismo. O que é esse movimento? É basicamente um movimento a partir da influência da alcina no caso. Esse movimento, ele é um movimento na qual é direcionado pela luz, e nós temos dois tipos de fototropismo. O fototropismo negativo e o fototropismo positivo. O positivo é basicamente quando a planta cresce em direção à luz. Já vou mostrar um exemplo rapidinho. E o fototropismo negativo é basicamente quando a planta... Não. Uma parte da planta cresce ao sentido contrário da luz. Ou seja, a luz está aqui e a planta está crescendo no sentido da luz. No caso, seria um fototropismo positivo. Já se a luz está aqui e a planta está crescendo ao contrário, seria um fototropismo negativo. Bom, agora eu vou ter um exemplo para vocês de fototropismo positivo. O positivo, por exemplo, é o caule. Por que o caule? O caule porque ele cresce em direção à luz. Já o negativo, o fototropismo negativo, é basicamente a raiz, porque ela cresce em direção ao solo. Ou seja, ela cresce em direção ao solo, que é a direção contrária da luz. Já o caule, ele cresce a favor da luz. E aqui eu tenho um exemplo. Aqui, ó. Vou mostrar o exemplo para vocês. Não sei se dá para ver direitinho. Pera aí. Deixa eu só tentar tirar a iluminação. Aí, melhorou. Aqui nós temos um exemplo. Aqui nós temos, por exemplo, esse roxinho é a auxina e aqui a luz. Conforme eu expliquei para vocês, a auxina está totalmente concentrada assim, aqui. Mas com a presença da luz, ela vai, ó, tá vendo as flechinhas aqui, ó? Ela vai descer. E com isso, com o fato de que ela desce, ela comprime as gemas laterais, como eu falei, e pelo fato delas comprimir, a planta ou a árvore vai crescer para cima, tendo a presença da auxina ainda. Temos outro tipo de fototropismo também, que é basicamente quando a luz está por aqui, por exemplo. A luz está refletindo desse lado aqui. Aqui é a auxina. E aí, a planta ela vai crescer assim. Por quê? Porque aqui ela não tem luz. E aqui ela tem. Portanto, essas gemas laterais vai continuar pequena, já essas vão crescer. E aí, vai fazer com que a planta ela se curve. Ela cresça curvada. Isso é por conta do fototropismo. E o fototropismo, como eu falei para vocês, é algo muito fácil. Então, é basicamente isso. É só lembrar que é um movimento a partir da luz, que ele é influenciado pela auxina. Temos dois tipos, o fototropismo positivo e o negativo. E como ocorrem esses fatos? Como é, por exemplo, a direção da luz? Bom, além do fototropismo, nós também temos o geotropismo, que também é conhecido como gravitropismo, que também esse movimento também ocorre sob a influência da auxina. Só que diferente do fototropismo, o geotropismo ele vai em decorrência da gravidade, não da luz. Já o fototropismo da luz. Ele tem a relação com a gravidade, diferente do fototropismo que a gente viu agora há pouco. Bom, o que é o geotropismo? O geotropismo é basicamente a resposta do desenvolvimento da planta em relação à gravidade. Ou seja, como que a planta vai se desenvolver em relação à gravidade. Nesse geotropismo, eu também trouxe exemplos desenhados para vocês poderem entender melhor. Bom, assim como no fototropismo, a gente também tem o geotropismo positivo e o negativo. O geotropismo positivo, no caso, seria a favor da gravidade. O que seria a favor da gravidade nesse exemplo? Seria a raiz. Já o que seria o geotropismo negativo seria o caule. Ele não seria a favor da gravidade. E a gente pode entender ele pelos desenhos que eu fiz. Eu não sei se vai dar pra vocês enxergarem muito bem, mas eu vou tentar mostrar aqui rapidinho. Vou mudar ela de posição. Acho que piorou, né? Tá bom assim. Bom, aí nós temos o desenho. Foi. Aqui nós temos um desenho. Foi não. Enfim, erro de gravação. Tá, não estourou. Aqui nós temos um desenho. Por exemplo, a planta. Aqui temos a gravidade apontando para baixo e a auxina, que também, consequentemente, apontará para baixo. A raiz, por conta da auxina, que está aqui,
vai descer para baixo, a raiz vai crescer para baixo e o caule vai crescer para cima. A gente pode demonstrar isso de uma outra forma. Por exemplo, se a gente colocar a planta deitada, a gravidade vai continuar para baixo. Só que nesse caso, a gente vai ter um excesso de alcina aqui. Ou seja, nesse excesso de alcina aqui, essa parte daqui vai crescer, esse sistema aqui vai crescer, enquanto essa parte aqui de cima, que não tem essa alcina, vai diminuir, a tendência é ficar pequena. Conforme essa explicação, nós vamos ter o seguinte exemplo, onde a parte maior que teve a alcina se desenvolve e a parte menor fica dessa forma, sem se desenvolver. Nos slides a gente tem até fotos de exemplo. Eu coloquei, tem uma foto de exemplo de uma árvore que dá para vocês entenderem melhor essa questão que eu expliquei agora dessa questão da gravidade no geotropismo, tá bom? Bom, por hoje é só da minha parte. Agradeço a vocês pela atenção. Obrigado, espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa, qualquer dúvida é só tirar com a professora. Brincadeira, pode tirar comigo. Falou, gente, obrigada. Eu vou explicar sobre o natismo. São movimentos estimulados por agentes ambientais sem depender da direção, mas sem assimetria entre órgãos e agente. Temos como exemplo... Você cortei, Mai. Peraí que eu vou botar aqui. Aí, ó. Fotonatismo. Estímulo luz. Um exemplo. Flores que se abrem na iluminação. A gente pode usar como girassol. O girassol, quando ele tá plantado assim, quando não tem sol, ele fica com a cabeça baixa. E quando ele tá com sol, ele abre todo, ele fica todo floridinho, bonitinho. Tigomonatismo é o estímulo contato. A gente tem como exemplo a drosera, a planta carnívora, né? Que é aquela que fecha, tem seus dentinhos fecha. Cada vez que cai uma mosca, ela exatamente fecha, porque a pessoa não tenha, o inseto não tenha ar suficiente e acaba sendo devorada pelo inseto. Bom, temos também o movimento do heliotropismo, que para basicamente você entender ele, você tem que entender o significado da palavra. Hélio significa sol e tropismo significa movimento. Então, basicamente, o heliotropismo é um movimento que as plantas e alguns animais sésseis fazem em direção ao sol. Fala, não me diga! Ele pode também ser considerado também uma espécie de fototropismo, né? Que no caso é uma resposta desse determinado organismo em relação a uma fonte de luz, nesse caso o sol. Na grande maioria das plantas, o tactismo não ocorre com um organismo interno, pois elas estão fixas ao substrato. Os gametas ou organelas celulares podem se deslocar de um local ao outro dependendo do tipo de estímulo. Now the world don't